Bom dia, turma! Hoje nós vamos continuar aquela aula sobre textos sagrados orais e escritos, mas vamos aprender sobre os textos orais, tá bem? A gente já aprendeu sobre alguns textos escritos na última aula e hoje nós vamos retomar algumas histórias, a partir de hoje, algumas histórias que a gente viu na primeira aula. Lembra que a gente falou na primeira aula que todos os textos sagrados, independente da religião, têm algum ensinamento? Então, hoje nós vamos ver uma das histórias que a gente aprendeu, que a gente viu na primeira aula, mas vamos ver ela inteira e ver qual que é o ensinamento que ela nos traz. Então, o que é exatamente o texto oral? É uma contação de história. E não é muito bom ouvir uma boa história? Eu aposto que vocês conhecem várias histórias que os seus avós contavam ou seus pais contavam. Mas qual que é a função das histórias? Muitas tradições religiosas não têm os textos sagrados escritos. Os textos, então, se mantêm através das histórias faladas, tá? Não escritas. Essa história é uma história indígena que a gente viu na primeira aula, mas não contei para vocês realmente como é essa história, só citei. Essa história se chama Meu Avô Apolinário e quem escreveu ela foi o Daniel Munduruku. O Daniel, ele conta exatamente a história dele com o avô dele, tá? Ele é de uma tribo indígena. A história é o seguinte: Daniel era um menino indígena do povo Munduruku e aprendeu desde pequeno que o indígena era um selvagem sem cultura. Então, ele quis ir embora para a cidade. O seu avô Apolinário ficou muito triste, porque na religiosidade nativa, isso quer dizer, na religião desse povo indígena, a família é sagrada. Então, um dia, quando Daniel voltou na aldeia, seu avô, vendo que ele estava triste, o levou para tomar um banho no Igarapé. O Igarapé é esse riozinho que tem lá na Amazônia. No Igarapé, seu avô lhe dizia: temos que ser como a água, porque todo riozinho sabe que um dia se juntará ao oceano. Daniel cresceu, virou professor e hoje ele escreve livros sobre a cultura indígena. Uma vez foi visitar seu avô, que em volta da fogueira contava histórias e dizia: o homem branco acredita que quando morre seu espírito vai caminhar nas estrelas. Mas para o indígena, voltamos para a mãe primeira. E existem duas coisas que devemos saber. A primeira é que nunca devemos sofrer por problemas pequenos. E a segunda e mais importante é que a vida é tão passageira que todos os problemas são pequenos. Esse é o ensinamento que essa história indígena traz. Que a vida é muito maior do que qualquer problema que pode aparecer. Então, meninos, essa foi a história de hoje. Vão no fórum e façam a atividade que está lá escrita, vocês vão responder no fórum e vão escrever no caderno de vocês, tá bom? Então, vocês vão colocar a pergunta e a resposta no caderno, tirar uma foto e colocar no portfólio lá no GR8, tá? Se tiverem com dúvida, é só olhar o vídeo que foi enviado no grupo de vocês, da sala, tá bom? Então é isso, tenham um ótimo dia.